Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Dominical em Casa. Casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Semana abençoada, uma semana em que o Senhor usou vocês de maneira poderosa, em que vocês sentiram a boa mão do Senhor, sentiram que o Senhor estava com vocês. Amém? Amém. Espero que tenha sido uma semana abençoada. E que esse estudo da Escola Dominical também seja muito abençoado para vocês hoje. Amém? Esse é o estudo da Escola Dominical da classe de juvenis e o nosso tema hoje, continuando com as histórias que inspiram do Novo Testamento, o nosso tema hoje é Paulo, sério ou radical? É o tema da aula de hoje. Então vamos falar sobre Paulo de Tarso, no apóstolo Paulo, e para isso nós vamos ler dois textos, né, que são complementares, que falam um pouco sobre a personalidade e sobre quem é Paulo, sobre como Paulo é, como Paulo age, como Paulo caminhou, fez uma caminhada. Nós vamos fazer um estudo sobre isso, amém? Vamos orar para iniciarmos hoje, nessa manhã de escola dominical. Pai, nós queremos, Pai, mais uma vez nos colocarmos à tua inteira disposição. Muito obrigada, Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa o nosso estudo, abençoa, Pai, o que nós iremos fazer hoje, Pai. Abra nossas mentes, abra os nossos corações e que nós possamos, através do apóstolo Paulo, Pai, aprender mais de Ti. Muito obrigada, Senhor. Sê conosco neste estudo durante todo o tempo, derramando o Teu Espírito de entendimento e de compreensão, Pai. Muito obrigada por todas as coisas. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Todos nós conhecemos Paulo, né? Paulo é o apóstolo Paulo, importantíssimo na fé. As cartas dele inspiram e ainda inspirarão a caminhada de muitos cristãos. Mas Paulo era uma pessoa muito, como o título do nosso estudo hoje diz, Paulo era um homem sério, Paulo era um homem e muitas vezes radical. Vamos olhar os textos e aí, em cima do que os textos falam, a gente vai começar a fazer esse estudo, ok? Mas você vai encontrar muitos Paulos ainda na caminhada da igreja, em muitos locais. E eles são importantíssimos, mas eles também nos ensinam algumas coisas que podem nos ajudar na caminhada, para que a gente não precisa repetir as mesmas coisas que eles, nos aspectos não tão bons da sua caminhada. Amém? Vamos lá. O texto que nós vamos ler, na verdade, vamos ler dois textos. Um é Atos dos Apóstolos e depois nós vamos para uma carta de Paulo, que é a carta aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então você vai ter uma descrição de Paulo, ainda como Saulo, e depois o próprio Paulo falando dele e do seu ministério, tá? Então vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 13 a 16. Diz assim: Atos capítulo 9, de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo seu nome. Todo mundo conhece esse texto, né? Que é o texto de Paulo a caminho de Damasco. Agora vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler
pedaço dessa carta. Nós vamos ler primeiro o versículo de 1 a 6, depois nós vamos ler os versículos de 16 a 33, tá? Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, primeiro versículo de 1 a 6, depois versículo de 16 a 33, ok? Então, começando, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Vemos. Agora vamos para o versículo 16. Diz assim a partir do versículo 16: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo, segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu mais ainda, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos na cidade, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amém? São 2 textos muito distintos. E a gente tem que pegar Paulo como um todo. Vamos lembrar quem era Paulo.
Paulo era um judeu, mas ele era um judeu com cidadania romana, porque ele nasceu na cidade de Tarso, na Sicília. Era uma cidade próspera, era uma cidade de escolas, era uma cidade de universidades, vamos dizer assim, universidades da época, mas eram de academias de estudo. Então era uma cidade de grande crescimento intelectual. E Paulo era um cidadão romano também, por nascimento, por direito. Ele era judeu e ele era romano. Então, quando Paulo, lá na segunda carta de Coríntios, ele começa a se descrever, até para justificar seu ministério, e ele diz assim, na verdade, Paulo não está tentando justificar seu ministério, está dizendo assim, mas eu tenho mesmo que justificar meu ministério. Se eles são judeus, eu também sou. Se eles são israelitas, eu também sou. Se eles têm o ministério de Jesus, eu também tenho. Então, são dois momentos muito distintos. O do capítulo 9, Paulo é o texto do caminho de Damasco. Então, vamos lembrar, Paulo era tão zeloso pela religião judaica que ele perseguia os cristãos. E para isso, ao perseguir os cristãos, ele tinha autorização da liderança religiosa da época, do sumo sacerdote, do sinédrio, da liderança religiosa da época. E por ele ter essa autorização, ele perseguia os cristãos. Mas por que ele perseguia os cristãos? Porque Paulo era mau? Não. Paulo era zeloso. E ele era um zeloso radical, ou seja, ele levava as diferenças para um campo que era um campo que gerava morte, que gerava perseguição. Ou seja, ele não tinha tolerância com aqueles que não estavam seguindo o caminho correto do judaísmo. E aí, o correto do judaísmo na visão de Paulo, ou na visão do sinédrio, ou na visão do sumo sacerdote. Não significa que aquele caminho que ele estava seguindo era o caminho que Deus quisesse, era o caminho do processo de relação com Deus que Deus queria. Então, Paulo era zeloso e Paulo era radical, né? E por ele ser zeloso e radical, ou seja, sério naquilo que ele se propunha fazer, ele ia até as últimas consequências. E Paulo não tolerava quem não conseguia andar com ele, ou quem não conseguia pensar como ele, ou quem não professava a fé dele. Então, o primeiro texto de Atos é exatamente no momento em que Paulo pega cartas com o sinédrio, cartas com o sumo sacerdote, ou seja, cartas com a liderança religiosa, para poder ir nas cidades e perseguir os que estavam professando a fé em Cristo. E Paulo estava com cartas no bolso, no caminho de Damasco. Ele estava com o coração cheio de raiva, de certa forma ódio, de intolerância pelas pessoas que estavam caminhando com Cristo. E aí, Cristo o encontra nesse momento. Enquanto ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos, Cristo o encontra e transforma a sua vida. E aí, ele fica cego, ele precisa ser conduzido. Olha só o paradoxo, aquele que é o líder, que conduz um grupo de pessoas, agora precisa ser conduzido por alguém. Fica cego, ou seja, ele não vê, e fica cego por 3 dias. Os estudiosos comparam esses 3 dias com os 3 dias em que Jesus foi morto e ressuscitou. Então, sai o Saulo, que as pessoas conheciam, o Saulo, né, que era o Saulo zeloso, radical, sério naquilo que fazia, e entra o Paulo, tá? E é muito interessante porque eu estava até lendo aqui que o nome de Saulo, deixa eu até confirmar aqui o significado, né?
quer dizer implorado, desejado. O nome Saulo quer dizer implorado, desejado, né? Provavelmente ele foi pedido, foi desejado por seus pais para que ele nascesse. A Bíblia não fala muito dos seus pais, fala que ele teve, se não me engano, uma irmã, mas a Bíblia não fala muito da família de Paulo. Mas diz que o nome dele Saulo, quer dizer desejado, implorado, né? Aquele que foi pedido, aquele que foi solicitado. E ele passa quando ele assume o seu ministério, depois daquele momento do texto de Ananias, e Ananias diz assim: o Paulo que eu conheço, o Saulo, na verdade, o Saulo que eu conheço é o perseguidor de cristãos, o que trouxe carta, o que tem visto os irmãos sendo apedrejados. Paulo estava no momento que Estevão foi apedrejado. E aquele primeiro momento, as pessoas viam o Paulo daquele jeito, o Saulo, né? E o Saulo daquele jeito, perseguidor, radical, sério no que fazia, mas intolerante com o que era diferente. Esse é o primeiro. Quando Ananias, Deus fala com Ananias para que Ananias vá lá falar com o Saulo, para que o Saulo seja curado da sua cegueira, e ele começa seu ministério, você tira, né, vamos dizer assim, a gente troca o nome para identificar essa mudança. O Saulo, sai o Saulo e entra o Paulo. Só que para lembrar que esses nomes são, vamos dizer assim, sinônimos, só que um é hebraico e o outro é latino, tá? Mas você assume o nome de Paulo e aí começa a sua caminhada. Então, o que Paulo nos ensina? Paulo nos ensina, e aí a gente vai para o segundo texto de Coríntios, né? Que muitas vezes nós vamos precisar demonstrar que houve uma mudança efetiva na gente, para que as pessoas possam entender o nosso ministério, entender o nosso trabalho. Então, foi necessário que Paulo apresentasse as suas credenciais. Quem sou eu? Se você ler no texto de 2, ele começa lá no versículo 21, dizendo: ingloriamente confesso que se formos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, também eu a tenho. São hebreus? Também sou. São israelitas? Então ele começa a descrever quem ele é, o que ele faz e o que é que ele já passou por essa escolha de seguir a Jesus. E aí Paulo deixa de ser o radical do judaísmo e passa a ser o radical do cristianismo. O radical em que sentido? No sentido de que ele vai a fundo primeiro, entender quem é Jesus, ter um relacionamento íntimo com Jesus e depois passar isso para as igrejas às quais ele ia abrindo e ia ensinando para as pessoas que ele ia ensinando. Então ele passa a ser um radical de que ele dedica 100% da sua vida para pregar o evangelho. Em alguns momentos o Saulo intolerante, ele aparece. Tem um episódio com João Marcos, né, e que acompanha Paulo e Barnabé nas suas viagens, e João Marcos, em um determinado momento, fraqueja, fica em dúvida, acontecem muitas coisas, como acontece comigo e com você. Ele não consegue caminhar com Paulo do jeito que Paulo queria. Então Paulo o afasta. No primeiro momento diz assim: eu não confio em João Marcos, eu não quero ele perto de mim, afasta. E isso fez essa postura de Paulo mais radical com João Marcos, afastou Barnabé, que foi o seu discipulador, que foi quem cuidou dele. Quando ninguém acreditava que Paulo tinha se convertido, Barnabé foi quem cuidou de Paulo. E os dois viajavam juntos, os dois tinham ministério juntos, os dois faziam tudo juntos. Como a postura de Paulo foi muito radical com relação a João Marcos, Barnabé se afasta de Paulo, os dois rompem, cada um foi exercer seu ministério, só que Barnabé pega João Marcos, trata de João Marcos, discipula João Marcos da mesma forma que tinha feito com Paulo,
discipula João Marcos, a ponto de fazer isso e João Marcos ter a sua vida tão transformada que Paulo, mais à frente, reconhece o ministério de João Marcos e diz que ele é um homem digno de confiança e digno do ministério que ele exerce. Tá? Então a gente tem, como a revista diz aqui, a gente tem que tomar cuidado quando a gente, nessas duas posições que é o título, né? Ser sério e ser radical. Eu preciso ser sério na minha fé. Eu preciso ser sério no compromisso que eu firmei com Cristo. Eu tenho que ter a certeza desse compromisso, eu tenho que ser séria nisso, eu tenho que exercer as coisas do meu ministério com seriedade, com firmeza, continuidade, dedicação, relacionamento com Deus. Eu preciso ser séria nisso. Mas eu não posso ser radical nesse seguir a ponto de ser intolerante com a outra pessoa que não está no mesmo ritmo de caminhada que eu. Existe, a gente sabe, as pessoas elas caminham de maneiras diferentes. Umas podem ir mais rápido, outras mais lento, outras podem correr, outras não. E quando eu não respeito isso, quando eu sou radical, que eu não consigo entender que aquela pessoa que está no mesmo ritmo de caminhada do que eu, que ela precisa que eu pare um pouquinho para ajudá-la a pegar ritmo e pegar um ritmo igual ao que eu estou naquele momento, e da mesma forma que alguém pode estar bem lá na frente e pegue e pare e me ajude a andar num ritmo mais acelerado. Tá? Essa é a coisa que a gente tem que entender, que a gente precisa ser sério, mas não precisa ser radical. E outra coisa que Paulo nos ensina, que é muito importante, é a gente sempre tem que ter alegria no que faz, a gente sempre tem que gostar do que faz, a gente tem que ser zeloso pelo que faz. A alegria é importantíssimo na caminhada do cristão. Então, Paulo ensina que eu preciso ser muito sério, eu preciso levar as coisas de Deus com seriedade, com dedicação, com altruísmo, com andar diante de Deus, mas sem ser radical, porque o radicalismo abafa o amor de Deus pelas pessoas. Então eu preciso ser sério sem ser radical, mas também eu preciso levar tudo com alegria. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, eu tenho que fazer isso com amor, com o meu coração transbordando. Então Paulo é essa figura, mais do que outras. A gente pode falar de Paulo de muitas outras facetas, mas nesse momento o que nós queremos pegar de Paulo eu preciso ser muito séria como Paulo naquilo que eu me propus a fazer no meu ministério. Eu tenho que ter seriedade, mas eu preciso ser tolerante com quem ainda não está no mesmo ritmo que eu. E eu tenho que fazer tudo isso sempre com alegria no coração. Tá bem? Então, Paulo sofreu tudo que ele sofreu. Se você pegar o texto de 2 Coríntios 11, lá a partir do versículo 16, ele vai falar de todos os sofrimentos que ele passou, açoites, prisões, naufrágios, todo tipo de aflição que você pode imaginar, Paulo sofreu para exercer o chamado que ele recebeu. Mas em todo o tempo, ele sempre dizia que ele olhava para o alvo que era Cristo Jesus, ele esquecia das coisas que ficavam para trás e ele caminhava para o alvo. Ele chegou ao ponto de dizer que ele almejava a morte, porque a morte, ele iria viver com Jesus. A vida era lucro, mas a morte era o que era almejado para que ele pudesse viver com Jesus. Então Paulo era muito sério e também muito zeloso das coisas que fazia. Alguns momentos ele foi intolerante, ele foi radical demais nas suas posições, mas o radicalismo nesses casos eram pontuais. O radicalismo que foi exercido por Paulo era sempre por Deus, para Deus e com Deus. Sempre por Jesus, com Jesus e para Jesus. Sempre pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo e para o Espírito Santo. Paulo era completo.
né? Aí, como diz aqui na revista, para terminar a aula, a revista diz assim: a experiência de Paulo no caminho de Damasco transformou a sua vida e deu um novo sentido à sua fé. A luz que um dia brilhou no seu caminho permaneceu brilhando e dando condições dele viver com Deus. A vida cristã com seriedade e compromisso é algo que devemos almejar cotidianamente. Ler, estudar, entender a trajetória deste apóstolo colabora com a nossa vida espiritual. Como ele, devemos viver para Cristo e guardar a sua salvação. Amém? Amém. Eu espero que você consiga olhar Paulo e ver Paulo como alguém igual a mim, igual a você, que era muito sério no que fazia, radical nas suas escolhas e nas suas posturas, intolerante às vezes por causa disso, mas Paulo era um homem que nunca deixou de viver a sua fé, nem um dia da sua vida. E que a gente possa viver a fé como Paulo todos os dias das nossas vidas e que a gente possa um dia dizer como ele: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Ó, um beijo enorme no seu coração. Tenha uma semana abençoada, que a gente possa se encontrar semana que vem, tá? Um beijo enorme, fica na paz, até semana que vem. Beijos!